Olá pessoal, tudo bom? Este é mais um conteúdo do canal e hoje eu vou falar sobre os 7 erros que todo trader deve evitar. Mas antes, se inscreva neste canal, deixe o seu like, divulgue para seus amigos, ative o sininho de notificação e não se esqueça de deixar um comentário sobre o que mais devemos evitar durante as operações ou sobre outros temas para abordarmos em outro vídeo. Então vamos lá. Dentro de cada tópico que eu julgo ser um erro, eu vou dar algumas dicas, então fique atento a elas. Então, o primeiro erro: não conhecer o mercado. Não conhecer o mercado, para você conhecer esse mercado, você tem que entender o princípio de tudo. Onde está o princípio de tudo? Você sabe quem foi Charles Down? Você conhece o ativo que você vai operar? Se você conhece, cite uma particularidade que você notou no ativo. Conhecer o adversário ajuda na batalha. Esse é um dos princípios aí da arte da guerra. Se mesmo explorando tudo que você conhece do ativo, o dia for de derrota, aceite e viva para a próxima batalha. Então, se você perdeu num dia, não quer dizer que você vai continuar perdendo no outro, mas você tem que aprender com aquele erro. Segundo, não conhecer a plataforma da corretora. Quais taxas serão aplicadas? Quanto tempo demora para o operacional? Tempo é dinheiro, pessoal. A pressa que custa caro. Quanto de margem você tem disponível? Margem, a gente tem que pensar em margem versus alavancagem, porque quanto mais alavancagem, menos margem você vai ter. No bom português, é o valor que você reparte nos lucros com a corretora e o governo. Tá? Por isso que é interessante a gente saber os custos envolvidos. Sobre a disponibilidade da corretora, né, do seu operacional, é muito importante também, porque isso aí está envolvido o seu custo do home broker, né, tem plataforma, tem corretora que cobra pelo uso da plataforma de home broker, o custo de uma boa internet, um rápido acesso à mesa de operações fazem toda a diferença também. Terceiro, saber a hora certa para compra ou venda. Acertar a entrada já é 60% do trabalho bruto, então você tem que pensar muito bem antes de sair simplesmente comprando ou vendendo. Não comprar no topo, não vender no fundo, são regrinhas básicas. Tá? Tem gente que gosta de comprar rompimento, vender rompimento de fundo aí também, fica muito esperto com isso. Eu falo para não comprar no topo e não vender no fundo, porque a maioria das pessoas que fazem isso fazem pensando no rompimento. O rompimento ele tem que ser operado de maneiras condizentes com esse rompimento. Se ele está rompendo uma tendência, se ele está rompendo simplesmente um suporte e resistência, é bom ficar esperto aí. Porque pode ser um rompimento falso. Na maioria das vezes é. Aguarde a definição da tendência. Se você não tem uma tendência definida, aguarde que ela seja definida. Não simplesmente operar por operar. Coloque simplesmente por colocar ordem no booking. A dica é não fazer preço médio. Tá? Não operar quando o mercado não estiver em tendência. Preço médio é igual tarja preta. Se for para usar, é preciso ter cautela. Quarto, tamanho da posição versus o risco, ou a exposição ao risco. Fiz algumas perguntinhas aqui, pessoal, que não necessariamente são erros, mas acabam sendo se vocês não observarem alguns critérios. Que dinheiro devo investir? É uma pergunta que me fazem sempre. Qual é o limite de perda aceitável? Uma pergunta muito pessoal isso daí. Quanto, no máximo, do capital que possuo devo investir?
envolve quanto do seu capital estará exposto ao risco de perder. Falando aí de quanto dinheiro você deve investir. Falando em perder, quanto você pode perder deste capital no dia, na semana ou no mês? Divida este valor em 10 vezes e tente acumular o mesmo valor em dobro. As dicas são: proteger o capital com unhas e dentes. Se você acertou o lado da tendência, proteja e acompanhe. Se você, por acaso, vier a sair da posição, você vai sempre sair no lucro. Ganhar 50 vezes de R$5 é melhor que perder uma vez de 250. No português claro, ganhar mais vezes do que perder. Quinto, não respeitar o stop ou trade system. O stop ele indica que a sua análise estava errada. Então, você tem que pensar que o stop é como se fosse um fusível do mercado. Se ele foi acionado, que bom. Ele impediu que você esteja perdendo mais dinheiro ainda. É importante também lembrar do tamanho do stop. Então, muita gente não consegue calcular isso muito bem. Então, o tamanho do stop é muito importante. Se você coloca muito curto, ele sempre vai ficar acionando o seu stop e toda operação que você entra pode ser que você acabe tendo mais prejuízo do que lucro. Você deve se preocupar em entrar em operações com um risco-retorno vencedor. Então, se você entrar numa operação com risco de 1 para 1, você está apostando 1 para ganhar 1, talvez não seja muito viável. Então, se o seu trade system funciona, você deve seguir ele à risca. Tá? Se o seu stop está posicionado num lugar legal, você está levando pouco stop, continua com ele. Tá? Siga ele à risca. Se ele não está, tenta melhorar um pouquinho. Tá? Não praticar o preço médio contra a tendência, isso aí é um tiro no pé. Tá? Eu gosto de salientar bem essa parte do preço médio, porque ele tem que ser usado com muita cautela e sabedoria. Sexto, overtrade versus vida social. Falando de overtrade e vida social, pessoal, a gente tem que pensar aí no cansaço, no estresse, na desatenção. Tá? Pensar que trade não é aposta. Tá? Pensar que você não deve operar como um zumbi trader. Tá? Que o nome já diz tudo. Você vai estar muito cansado, não vale a pena. Então não encare o trade como aposta. Tá? Se você quer jogar na loteria, é para lá que você tem que ir, não fazer trade. Você tendo um corpo mau e uma mente má, o seu operacional vai ser pior ainda. Tá? Você deve cuidar da sua saúde, da sua postura na cadeira. Se você já está com sobrepeso, aliado mais à atenção do trade, você vai ter o resultado de uma saúde em declínio. Tá? Você precisa ter saúde para você operar. Então as dicas são: existe vida fora de casa, tá? Não vai ficar só na frente do computador. Exercite-se, coma bem, durma bem e faça trade. Sétimo, o emocional versus o seu racional. O MDM, você já ouviu falar? É um método do dinheiro, ou manejo do dinheiro, mais a sua mente. Tem uma pesquisa que fala que 90% das decisões elas são formadas pelo emocional. Outros 5% pela dúvida e outros 5% são geradas racionalmente. Então é aí que se forma a decisão. Então a gente tem que pensar no método, qual a sua forma operacional, se você vai operar suporte e resistência, se você vai operar retorno à média. Isso fala mais sobre o seu trade system e método. O manejo de dinheiro tá relacionado diretamente aí ao seu gerenciamento de risco. E a sua mente. A sua mente ela tem que estar afiada para o seu operacional. Então as dicas são: não opere com a cabeça cheia. Se você tem problemas em casa, se você está com problema pessoal, é melhor não operar nesse dia. Não opere se não puder manter o foco.
Oitavo eu preparei aí um bônus para vocês, pessoal. Muita gente me pede aí as regras do meu operacional. Tá? Eu sigo muito esses sete passos. Primeiro, proteger o lucro com unhas e dentes. Segundo, não é ruim ganhar 50 vezes de R$5, mas perder uma vez de 250, sim. Terceiro, se você está levando mais stop loss do que stop gain, seu trade system precisa ser reavaliado. Quarto, acertar o lado da tendência já é 60% do trabalho bruto. Quinto, coloque humildade em evidência quando vier o sentimento de ganância. Sexto, tenha um limite de perda aceitável, seja em pontos no dia ou valor fixo no dia. Sétimo, viva de trade e não para o trade.